Olá, grandes amigos, irmãos, como tem passado a semana? Esperamos que tenham tido uma semana com bastante saúde e principalmente ao lado de Jesus. Logo terminamos uma série do qual iniciamos do Apocalipse, o fim revelado. Talvez durante esse tempo você assistiu alguma palestra e talvez não compreendeu o assunto. O meu telefone, se você quiser algum esclarecimento, é 971902273, operadora Vivo. E o da minha casa, você pode telefonar para minha casa à noite, 28579332. E a dúvida que você tiver, procure que a gente, aonde você, não importa qual lugar, nós procuramos a igreja e alguém vai te orientar com respeito à dúvida que você tiver sobre o assunto do Apocalipse. Nós estamos aqui para ajudar da melhor forma possível os esclarecimentos daquilo que foi falado durante esses meses. Daqui uma semana encerra-se o Apocalipse e começa uma outra série, e que Deus possa realmente revelar a vocês cada vez mais o assunto que é tão importante, né? Eu quero agradecer aqui realmente ao Bispo Maurício e sua esposa, a cantora Andréia, né, que tem acompanhado o nosso programa. Que Deus abençoe vocês e seja sempre firme aos pés de Cristo. Vamos agora ouvir uma mensagem com a nossa irmã Sônia.
sem ver a luz não pude caminhar. E em meu desespero a dura solidão me fez chorar. Mas eu sei que existe um Deus, e ao prostrar-me não podia imaginar que seu amor me envolveria, mesmo antes de eu poder me levantar. Sente brilhar a luz que aquece o mundo, como se o sol quisesse em mim morar. Foi bom sentir meu coração mudando. Hoje eu sou a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Se a vida é solidão, mesmo em meio à multidão, você está só. Problemas são frequentes e apaga toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Sinta brilhar a luz que aquece o mundo. Deixe que o sol renove seu olhar. É bom sentir seu coração mudando. Venha ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Obrigado, irmã Sônia, pelo belíssimo hino do qual acabamos de ouvir. Nessa tarde nós temos o pastor William, que faz parte do distrito de Vila Ré. É um pastor muito amigo nosso, também nosso pastor. Queremos agradecer, pastor, a presença do senhor e a colaboração que o senhor tem prestado ao programa. Esperamos contar, na medida do possível, que o senhor puder nos atender, e vamos ficar muito contentes de estar ouvindo o senhor. Que Deus abençoe, que o senhor possa realmente ser usado através do Espírito de Deus. O programa, a partir desse momento, fica ao critério do senhor. Que Deus abençoe. Muito boa tarde a todos que nos assistem. E estamos agradecidos pelo convite do irmão Inácio para estar aqui com vocês mais uma vez.
nessa série do Apocalipse revelado. Eu quero dizer a você que se por acaso você perdeu uma, duas ou mais matérias, temas, palestras, você pode entrar no Google mesmo, escrever Apocalipse, o fim revelado, e lá tem muitos sites que tem esse material em PDF, tem esse material também em PowerPoint e também tem esse material em vídeo que você pode pegar e estudar por conta própria em sua casa. Nesse momento nós vamos fechar os olhos, fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine no estudo dessa tarde. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra e deixar a mesma falar conosco. Nos instrua, nos ilumine e nos capacite a entender a Tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos no penúltimo tema dessa série, Apocalipse, o fim revelado. O tema de hoje é as duas testemunhas de luto e as três mensagens angélicas. Duas testemunhas estiveram de luto durante 1260 anos, que é o período de perseguição na história do cristianismo. O texto base para o nosso tema dessa tarde é Apocalipse capítulo 11, e nós vamos ler a partir do verso 3. Apocalipse 11, verso 3 nos diz o seguinte: darei às minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Veja, queridos, os comentaristas nos dizem que essa testemunha que profetiza durante 1260 dias, e 1260 dias em profecia significa 1260 anos. Essas testemunhas, duas testemunhas, simbolizam o Antigo e o Novo Testamento. E isso é revelado pelo Espírito Santo. Você pode ver referência a isso em João 14, verso 26, João 15, verso 26, João 16, verso 13 a 15 e 1 Pedro 1, 21. Veja que Jesus mesmo em João 5, 29 diz que as Escrituras testemunham dele. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 5, diz que a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Esse período de perseguição de 42 meses ou 1260 dias, aplicando o princípio dia-ano profético, onde cada dia é um ano, um período de 1260 anos, começou no ano 538 depois de Cristo, com o edito de Justiniano, e foi até o ano de 1798 depois de Cristo, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, mandou prender o Papa Pio VI. E naquele momento se encerrou os 1260 anos. É interessante que mesmo nesse período de 1260 anos, quando a Bíblia foi tirada do povo, quando o povo foi perseguido por seguir sua fé, ainda assim pequenos povos guardaram a palavra de Deus e ainda assim o Antigo e o Novo Testamento testemunhavam. Mas o Apocalipse capítulo 11 diz que uma besta surge do abismo e nesse período, no fim desse período obscuro de perseguição, ela faria um ataque às duas testemunhas, um ataque ao Antigo e Novo Testamento. Eu quero que você acompanhe aí com a sua Bíblia, Apocalipse 11, verso 7, e aqui nos diz o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Agora Apocalipse 11, verso 12, diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. É interessante, queridos, esse ataque à Bíblia, esse ataque à palavra de Deus. O diabo, ele está irado. O diabo sabe que a Bíblia desmascara ele, e por saber que a Bíblia o desmascara, ele ataca a Bíblia. É interessante que antigamente a Bíblia foi tirada do povo e o povo tinha sede da Bíblia. Hoje a Bíblia ela está na mão do povo de diversas formas, em papel, num tablet, num celular, na internet. A Bíblia está disponível para todo mundo, mas é incrível que a Bíblia nunca foi tão desprezada como hoje. A Bíblia está no lar do mais simples. A Bíblia está também no castelo, no palácio, entre os governadores.
Mas muitas vezes a pessoa abre a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23 e deixa lá aberto. Veja, queridos, a Bíblia está disponível, mas a Bíblia só tem poder quando lê sob a influência do Espírito Santo, estuda e ela causa mudança. E Satanás uma vez atacou tirando a Bíblia do povo. Hoje a Bíblia está na mão do povo, mas Satanás tem tirado a Bíblia do coração do povo. Veja que se aplicarmos o princípio dia-ano, que está lá em Ezequiel 4:6, cada dia profético equivale a um ano, nós vamos chegar à conta seguinte, que 3 dias e meio chegaria à conta de 3 anos e meio. 3 anos e meio de testemunho sem o testemunho bíblico. 3 anos e meio sem a Bíblia. Veja, queridos, um período em que a Bíblia foi aniquilada, atacada. E quando nós estudamos isso, percebemos que essa profecia se cumpriu de forma surpreendente na história da França. Esses 3 anos e meio são exatamente o período da Revolução Francesa, o terror do reinado da Revolução Francesa. Nesse período, que vai de 26 de novembro de 1793 até 17 de junho de 1797, esse é um período em que o governo francês decretou que Deus não existia. Fechou igrejas, tirou a Bíblia do povo, queimou Bíblia em praças públicas, ninguém podia praticar religião, ninguém podia orar a Deus. Nesse período, a França deu a Bíblia e a religião como morta. Todas as igrejas foram fechadas e em lugar da igreja, a França levantou, em lugar da igreja, lugar de Deus, lugar da religião, a França nomeou uma mulher imoral e deu o nome a ela de deusa da razão. Deusa da razão. E as pessoas eram obrigadas a adorá-la. É interessante que a França também, nesse período, votou que a semana não teria mais 7 dias. A semana passaria a ter agora 10 dias. E no 10º dia, um dia a cada 10 dias, eles se reuniam para orgias e para outras práticas imorais. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. E tudo isso durou exatamente 3 anos e meio, como a profecia havia dito. Porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se elevaria e subiria sua fama até o céu. Veja, a profecia diz, por 3 anos e meio a Bíblia estará como morta, mas depois ela ressuscitará e ela vai alcançar o céu. Por 3 anos e meio, com a Revolução Francesa, a Bíblia esteve em silêncio, mas a Bíblia se levantou. E se levantou para alcançar o céu. Veja, queridos, que após essa data, em 1804 e 1816, foram abertas e organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas, levando o livro de Deus para o mundo todo, difundindo a mensagem bíblica a toda a humanidade. E depois desse tempo, a Bíblia foi alcançando o mundo. E a pergunta que fica, qual a difusão que receberia o Evangelho eterno após esse tempo? Vamos agora caminhar para Apocalipse capítulo 14, verso 6. Abra sua Bíblia, se você puder acompanhar aí. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Qual o alcance da pregação do Evangelho agora que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento são ressuscitados, são restaurados? E aqui diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Vejam, cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo que após esse período, a palavra de Deus, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, teriam um alcance mundial. Alcançaria cada nação, povo, língua e tribo. Qual a primeira parte da mensagem especial de Deus para os nossos dias, para o nosso tempo em que vivemos? Também está em Apocalipse capítulo 14. E o verso 7 diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja, Apocalipse 14 é um chamado para você e eu voltarmos a Deus. É um chamado para dizer a você e a mim que o fim está próximo. O juízo chegou.
E veja que é um chamado para adorar a Deus como Criador. Nesse período da história surgia o evolucionismo. E agora a Bíblia diz, não, você tem que adorar ao Criador. Baseado nos 10 mandamentos e no mandamento do sábado. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, aponta para Deus como Criador. E nessa solene época, a Bíblia diz, volte os olhos para o santuário de Deus. Volte os olhos para Deus. Qual é a segunda parte da mensagem dos 3 anjos? Qual é a segunda mensagem angélica? E está em Apocalipse 14, verso 8. Apocalipse 14, verso 8 diz assim, ó, seguiu-se outro anjo, e o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A mensagem do segundo anjo denuncia a apostasia dentro do cristianismo. Denuncia as trevas morais e espirituais dentro do cristianismo. E Deus diz para o seu povo, sai dela, povo meu. Sai dela, porque Babilônia vai cair. E sai dela para você não ser praticante, para você não ser cúmplice das práticas abomináveis dessa igreja e você não receber os flagelos. Qual é a tremenda demonstração que vem agora com a terceira mensagem angélica? E a tremenda demonstração na mensagem angélica, na terceira mensagem angélica, aparece em Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 11. Vejam, queridos, a primeira mensagem angélica é um chamado, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Ou seja, fiquem espertos, fiquem atentos, adorem a Deus. A segunda mensagem angélica é, caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia vai cair, e saiam dela, para não serem cúmplices dos seus flagelos. Agora, Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 11, vem a terceira mensagem angélica com uma terrível repreensão, uma terrível advertência. E aqui diz assim, ó, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A revelação divina é impressionante, irmãos. Ela é clara e nos adverte que, se não abandonarmos os erros e a rebelião, sofreremos as pragas e estaremos imediatamente perdidos, irremediavelmente perdidos. Se você está numa religião falsa, se você está num local que prega mentira, se você está num local que é uma Babilônia, Deus diz, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice das suas práticas. E Deus diz, se você receber a marca da besta na mão ou na fronte, você vai ser destruído com a besta. Irremediavelmente estará perdido. Ao sair da grande Babilônia, com quem você deve se unir? Com quem o povo deve se unir? Vai sair da grande Babilônia, mas vai para onde? Vai para que lugar? Apocalipse capítulo 14, o verso 12, diz para onde você, meu amigo, minha amiga, tem que ir. Apocalipse 14, verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Veja que quando a Bíblia fala sobre perseverança, sobre os perseverantes, a Bíblia está falando dos salvos. Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E toda vez que a Bíblia fala de perseverantes, ela está falando do povo salvo. Porque nos dias de hoje, perseverar no Evangelho de Cristo requer muito sacrifício, muita luta, requer perseverança. E Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz para você vai sair de Babilônia e vai para um povo. Qual povo? Aqui diz, aqui está a perseverança dos santos.
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está o povo. Você quer estar no povo que estará salvo no fim dos dias? Você quer estar no povo perseverante até a volta de Jesus? Você quer estar no povo que recebe ali a marca de Deus, o selo de Deus? Você quer estar com um povo que a Bíblia aponta eles como um povo de Deus? E aqui a Bíblia diz: é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O que vai acontecer quando terminarmos a pregação do Evangelho? O que vai acontecer quando o Evangelho alcançar o mundo todo? Apocalipse capítulo 14, verso 14 diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Agora o verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O verso 16 de Apocalipse 14 diz: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Vejam, queridos, quando a mensagem do Evangelho alcançar o mundo, Jesus voltará a essa terra. Quando a última pessoa no mundo disser: sim, eu aceito Jesus como Salvador, ou não, eu não aceito Jesus como Salvador, significa que o Evangelho alcançou o mundo. A ceifa vai ser feita, a seara vai estar pronta, e os que são de Deus serão colhidos, e os que não são serão descartados, serão destruídos. Mateus 24,14 diz: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Vejam, queridos, o diabo tentou silenciar a Bíblia, e até hoje ele tenta silenciar a Bíblia, mas as profecias dizem que o Evangelho vai alcançar o mundo, e o fim virá, e Jesus voltará para buscar os seus. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui termina dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Queridos, o diabo tentou destruir a Bíblia. O diabo tirou a Bíblia do povo nos 1260 anos. Após os 1260 anos, o diabo usou a França para acabar com a Bíblia. Mas depois de 1798, a Bíblia ela ressurgiu. E com as sociedades bíblicas brasileiras, e a Sociedade Bíblica Brasileira e outras sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo inteiro, a Bíblia tem alcançado o mundo em todos os seus idiomas e dialetos. E a Bíblia vai levar o Evangelho a toda raça, tribo, língua e nação. E isso está em pleno acontecimento. E quando você e eu menos esperarmos, o Evangelho terá alcançado o mundo. E quando o Evangelho alcançar o mundo, Jesus virá para reclamar você e a mim, cristão, como seus. O Apocalipse capítulo 6 diz que quando Jesus estiver voltando, aqueles que rejeitaram a Bíblia, rejeitaram a sua mensagem, rejeitaram Jesus, vão pedir para os montes caírem sobre eles e esconderem eles da face do Cordeiro. Mas a palavra de Deus diz que os salvos, os filhos de Deus, vão erguer as mãos ao céu e vão dizer: este é o Deus em quem aguardávamos. Em sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E a pergunta fica: pastor, mas como que eu posso ser salvo? E Marcos 16, verso 16 responde: quem crer e for batizado será salvo. Se você crê na Bíblia, se você crê no que a Bíblia fala,
e você crê em Jesus, e você for batizado nas águas, como o batismo de Jesus, você receberá a salvação em Cristo Jesus. Mas Marcos 16, verso 16, termina com uma advertência, dizendo: o que porém não crer, porque se a pessoa não crer na Bíblia, não crer no Evangelho, ela também não vai crer em Jesus, e não vai ser batizado, não vai seguir os ensinamentos de Jesus. Aí diz: esse já está condenado. Meu querido, minha querida, nós estamos chegando no fim dessa série do Apocalipse, o fim revelado. Você já estudou bastante. Se você perdeu algum estudo, você pode ir no Google, digitar lá Apocalipse, o fim revelado, e estudar as palestras que você perdeu. Mas saiba de uma coisa, queridos, meu querido e minha querida, você precisa pegar a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia. E ao conhecer o Deus da Bíblia, você precisa se entregar. E se você crer e for batizado, você vai ser salvo. A Bíblia, queridos, é o único livro que nós lemos e o autor está ao nosso lado. O Espírito Santo está ali nos dando instrução. E a Bíblia, queridos, ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que transforma, e transforma de verdade. Transforma de dentro para fora. Através da Bíblia, e eu como pastor, já vi pessoas que abandonaram o mundo do pecado, abandonaram a sarjeta e se tornaram grandes homens e mulheres nas mãos de Deus. Através do estudo da Bíblia, as pessoas se tornam melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, se tornam melhores amigos, melhores estudantes, melhores trabalhadores. A pessoa que estuda a Bíblia, lê a Bíblia e guarda a Bíblia no coração e vive a Bíblia, essa pessoa se torna a melhor cidadã desse mundo. E não só a melhor cidadã desse mundo, mas se torna a melhor cidadã preparando-se desse mundo para o reino de Deus. E eu quero terminar essa mensagem hoje fazendo um apelo a você, meu querido e minha querida. Pegue a sua Bíblia, não deixe ela empoeirada. Pegue a sua Bíblia, não deixe ela aberta no Salmo 91, 23. Se você não tem uma Bíblia, vá ler na internet. Baixe a Bíblia como um aplicativo no seu celular. Mas, meu querido e minha querida, pegue a sua Bíblia e leia todos os dias. E você vai sentir que a sua vida será transformada. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Pedir para que Deus dê a você, a mim, a todos nós, o desejo de estudar a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor preservou a tua palavra. Agradecemos porque o Senhor não deixou Satanás destruir a Bíblia. Agradecemos porque o Senhor restaurou a tua verdade. E hoje a tua palavra, Pai, se encontra distribuída em todas as línguas e dialetos. A tua palavra, Pai, está em papel impresso, mas também está no celular, está na internet, está disponível a todos, Senhor. E nesse momento, Pai, nós fazemos essa oração pedindo a Ti que pelo Teu Santo Espírito nos dê vontade de ler a Tua palavra. E o que nós lermos, ó Pai, que o Senhor nos ajude pelo Espírito Santo a ter essa palavra guardada no coração. E que esta palavra, ó Pai, possa ser colocada em prática em nossa vida. Senhor, abençoa a cada pessoa que está tomando a decisão de estudar a Tua palavra, de Te conhecer melhor na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos encerrar esse programa. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua presença conosco e nós vamos encerrar esse programa cantando a oração do Pai Nosso, junto com o nosso querido irmão Gregório.
estás no céu. Teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo.